pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, ainda falando sobre tipos de sujeito, tá? Então hoje, na última aula, nós já falamos sobre quais são os tipos de sujeito. Essa aula eu vou focar em exemplos, né? Como é que vocês fazem para identificar o sujeito e classificá-los, ok? É um conteúdo super importante, já falei isso para vocês. Então, é necessário um pouco mais de tempo trabalhando com esse assunto, fazendo exercício, explicando, para que vocês absorvam toda a matéria, ok? Então, eu não vou focar muito nas explicações como na última aula. Então, o foco dessa aula vai ser mais os exemplos, tá? Então, vamos lá. Então, passando aí rapidamente, como vimos na última aula, sujeito simples é aquele que apresenta um único núcleo. Sujeito composto é aquele que apresenta mais de um núcleo. Sujeito oculto ou subentendido ou implícito, a gente vai ver isso também no decorrer da aula. Ele está implícito ali na forma verbal, né? Ele não está expresso na frase, mas eu consigo identificá-lo ou através do verbo ou no contexto da frase. Sujeito indeterminado, que é aquele que existe, mas nós não conseguimos saber quem é. E por último, sujeito inexistente ou oração sem sujeito, que é uma oração constituída apenas por predicado, não possui sujeito. E aí são alguns casos em que a oração pode ser uma oração sem sujeito. Então vamos lá para os exemplos. Sujeito simples e composto. Então aqui eu agrupei exemplos de sujeito simples e composto. Então, primeiro exemplo, Camila fez uma prova hoje. Eu já trouxe o verbo ali destacado para vocês. Então, não vai ser sempre da mesma maneira. Eu vou fazer uma pergunta para o verbo. Qual é a pergunta que eu faço para o verbo? Quem ou o que fez? No caso, ele é uma pessoa, né? Quem é que fez? Camila. Então, Camila é o sujeito da frase, tá? Nesse caso, sujeito simples, porque tem um único núcleo, né? Camila é um único elemento, então é o sujeito simples. Segundo exemplo, eu identifico o verbo na frase, já ficou bem mais fácil, porque eu já trouxe os verbos destacados para vocês, tá? Mas a primeira coisa a ser feita é identificar o verbo na frase. Então, ali, no próximo caso, os professores estão em quarentena. Quem é o verbo da frase? O verbo é estão. Quem é que estão? Quem ou que estão? Essa é a pergunta que eu sempre vou fazer para o verbo. Os professores, tá? Então, os professores é o sujeito. Sujeito simples porque tem um núcleo apenas, mais uma vez. Próximo exemplo. Todas as crianças da turma passaram de ano. Identifica o verbo da frase. Quem é o verbo? Passaram é o verbo. Quem ou o que passaram? Naquele caso, todas as crianças da turma é quem passaram. Eu pergunto para o verbo passaram. Quem passaram? Todas as crianças da turma. Nesse caso, aí o sujeito tem 3 palavras. No nosso primeiro exemplo, o sujeito tinha uma palavra. No segundo exemplo, tinham 2 palavras. No terceiro exemplo, tem 3 palavras. Mas entre as palavras todas, as e crianças, qual delas é a mais importante? Obviamente que é crianças, né? Então, eu falo somente sobre as crianças. As outras palavras estão só acompanhando o substantivo crianças. Então, também, nesse caso, o sujeito é simples. Crianças está no plural, mas é um único elemento, tá? Então, aqui também, sujeito simples. Professores e alunos estão em quarentena. Identifica o verbo da frase, estão. Quem é que estão em quarentena? Quem é que estão? Professores e alunos. E agora sim, eu não tenho um único elemento. Aqui eu falo de professores e de alunos. Tá? Então, eu estou falando aí de dois elementos diferentes. Professores é um grupo específico e alunos é um outro grupo específico. Tá? Então, nesse caso, o sujeito aqui é composto. Diferente do exemplo anterior, eu não estava falando de todas e nem de as, estava falando de crianças. Por isso, era um único elemento. Aqui, eu tenho 3 palavras e eu estou me referindo a 2 grupos distintos. Ao grupo de professores e ao grupo de alunos. Por isso, o sujeito é composto, tá? Possui mais de um núcleo. E por último, livro e cinema são meu passatempo preferido. A mesma coisa. Identifico o verbo da minha frase. O verbo é são. Quem ou o que são? Nesse caso, a pergunta é o que.
o que são livro e cinema. Então, livro e cinema é o sujeito da minha frase. Esse sujeito é constituído por mais de um elemento, tem mais de um núcleo. Eu falo que os livros e o cinema são meu passatempo preferido. Então, por isso, nesse próximo tipo de sujeito, então, tô com um probleminha na minha câmera, tá? Mas eu continuo aqui com vocês. Só não tá aparecendo a minha imagem ali ao lado, mas podem ir acompanhando aí pelos slides. Sujeito oculto ou desinencial, que é o próximo tipo de sujeito que a gente vai ter. Então, simples, composto e esse oculto ou desinencial. No trajeto de casa, passei pelo parque da cidade. Então, vou lá, identifico o meu verbo. Ali no caso, é o verbo passei. Eu pergunto para esse verbo quem ou o que passei. Só pode ser o eu, né? Porque a única pessoa que conjuga o verbo passei ali só pode ser o eu. Não tem como ser Maria passei, não tem que ser como ela passei. Só pode ser o eu. No entanto, o eu não está presente na frase. Então, nesse caso, quando eu consigo identificar o sujeito pelo verbo, mas o sujeito não está presente na frase, esse sujeito é um sujeito desinencial, perdão. Porque pela forma verbal, eu consigo saber quem é o verbo. Então, pelo passei, eu sei que o sujeito é eu. Então, quando eu digo faço academia, vocês sabem que sou eu, né? Porque é a única pessoa que pode estar ali se referindo ao verbo faço, só pode ser eu, não tem como ser outra pessoa, tá? Então, quando eu consigo identificar o sujeito pelo verbo na frase, o sujeito não está presente, mas eu consigo identificá-lo pelo verbo, esse sujeito, ele é desinencial, tá? Então, mais uma vez, gostamos de pular carnaval. A única pessoa que pode se referir ali, quem ou o que gostamos, só pode se referir a nós, né? A única pessoa que pode estar se referindo ali, só pode ser nós, tá? Então, aqui também, toda vez que o verbo estiver na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural, esse nosso sujeito vai ser o sujeito desinencial, porque eu consigo identificar o sujeito através da forma verbal. Arnaldo saiu correndo da escola mais cedo. À tarde, voltou para buscar os livros. Aqui é um pouco diferente o exemplo, tá? Então, a gente tem dois períodos diferentes aí. O primeiro período é oração. Arnaldo saiu correndo da escola mais cedo. Ponto final. Terminou a frase. Quem é que saiu correndo da escola? Saiu correndo o Arnaldo, sujeito simples da primeira frase. Na segunda frase, à tarde, voltou para buscar os livros. Aí eu pergunto para esse verbo, quem é que voltou para buscar os livros? O Arnaldo. Mas o nome do Arnaldo está presente na primeira oração e não na segunda oração. Então, nesse caso, o sujeito ele é oculto, porque ele está presente no contexto da história, mas aqui, na frente do verbo, ele não estava presente, tá? Então, é quando eu consigo identificar o verbo pelo contexto, e aí eu vou chamar esse sujeito de oculto, ou seja, ele está escondido lá na história, lá no comecinho da história, a gente falou muito de coesão, né? Para não ficar repetindo o nome do Arnaldo toda vez, eu não preciso escrever que o Arnaldo voltou, eu posso só colocar que voltou, tá? Então, esse é um exemplo de sujeito oculto, porque ele está presente na frase, mas não na oração específica, numa oração anterior. Então, eu consegui identificá-lo, tá? Então, desinencial, quando eu consigo identificar através do verbo, e oculto, quando ele está no contexto, ali ao longo da história, você sabe a quem se refere aquele verbo. Então, aqui, sujeito inexistente. Então, é quando a minha frase não possui sujeito, né? Então, existem alguns casos em que essa oração, ela não vai possuir o sujeito. Ela é uma afirmação, ela é composta por um predicado, mas que não se afirma algo sobre alguém, tá? É só uma afirmação geral, não fala especificamente de alguém ou de alguma coisa. Então, quais são os casos em que a oração, ela não vai ter sujeito? Quando o verbo for um fenômeno da natureza. Então, choveu, trovejou, garoou, nevou. Toda vez que esses verbos aparecerem na frase, a minha oração é uma oração sem sujeito. Então, choveu muito esta madrugada. Experimentem fazer a pergunta do que ou quem. Vocês vão perceber que não dá certo, tá? Quem ou que choveu? Então, não se refere a ninguém. É uma afirmação geral, tá? Então, não se refere a ninguém. Então, nesse caso, o sujeito é inexistente, porque não se refere a ninguém. Ninguém fez a chuva, né? Então, quando a gente faz a pergunta de quem ou que, não aparece uma resposta, tá? Então,
Então, quando os verbos forem fenômenos da natureza, o verbo ser e estar indicar tempo ou clima, então está frio, é uma oração. Tem um verbo, é uma oração. Aí eu pergunto para o está. Quem ou o que está? Não tem uma resposta, a gente não obtém uma resposta. São 10 horas, olha, indicando tempo. Aí quando eu pergunto o que ou quem para o são, a gente não obtém uma resposta, tá? É apenas uma afirmação. Então, nesse caso, o sujeito também é inexistente, é uma oração sem sujeito. O verbo haver, fazer e ir, quando indicam tempo transcorrido. Então, toda vez que esses verbos indicarem tempo que passou, lembra que o A com H indica o tempo que passou? Então, esse A com H ou faz, indicando o tempo que passou, as orações também não possuem sujeito. Há 2 meses. Quem ou o que? Eu pergunto para esse A, eu não obtenho resposta. Faz 2 anos. Quem ou o que? Eu pergunto para esse faz, eu também não obtenho resposta, tá? Porque nesses casos, a minha oração também é sem sujeito, sujeito inexistente. E por último aí, o verbo haver, quando ele significar o existir, tá? Então, havia 5 alunos, ele significa a mesma coisa que dizer existem 5 alunos. Mas se eu uso o verbo haver, essa oração não tem sujeito. Então, quem ou o que havia? Não são 5 alunos, tá? Então, aí não tem sujeito. Não houve a reunião por falta de quórum. Mas quem ou o que não houve? Não tem resposta, tá? Porque aqui também a oração é sem sujeito. E para finalizar, o sujeito indeterminado, quando ele possui um sujeito, mas eu não consigo saber quem é esse sujeito. Então, capturaram um fugitivo, né? Eu sei quem capturou o fugitivo? Não, eu só sei que ele foi capturado, mas eu não sei por quem. Então, nesse caso, o meu sujeito ele é indeterminado. O verbo vai estar na primeira pessoa do plural. Aliás, na terceira pessoa do plural, desculpa, né? Eles ali, no caso, capturaram. Olha, verbo na terceira pessoa do plural. Acorda-se feliz. Quando eu tenho aí um verbo transitivo ou intransitivo, alguns verbos seguidos do se, tá? Quando a gente tiver esse verbo intransitivo ali no caso, acorda-se feliz, seguido da partícula se, esse sujeito também é indeterminado. Quem é que acorda feliz ali? Nós não sabemos quem é. Então, quando eu pergunto o que ou quem acorda feliz? Não sabemos, tá? Então, nesse caso, o sujeito também é indeterminado. Precisa-se de garçonetes, é o mesmo caso. Quem é que precisa? Não se sabe quem é que está precisando, tá? Então, também é um sujeito indeterminado. Bom, pessoal, é isso, tá? Ficou meio complicadinho porque sumiu aqui a minha imagem, a minha webcam tá um pouquinho ruim, mas espero que tenha ficado claro. Essa foi a nossa última aula sobre tipos de sujeito. Vou mandar uma lista de exercícios que é muito importante que vocês façam. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tenham, comentem no vídeo, mandem perguntas que eu vou estar aqui atenta para responder para vocês, tá? Até mais!